Curitiba, região metropolitana, no estado, eu falei, cara, você me pegou. Mas tem muita gente. Estádio lotado nas campanhas aí, tanto no acesso como agora, né? Quando, infelizmente, mais uma vez foi rebaixado. E outra vez é um período de reconstrução. Pedro Weber está aqui com a gente pra gente falar. Ele que é o CEO da Next Play, que tá chegando agora e vamos cravar já, pro Paraná voltar. É porque a gente fala assim, eu narrei o jogo do acesso, da divisão de acesso pra primeira. Eu falei, o Paraná tá voltando. O Paraná voltou. A gente adora o Paraná, cara. Todos nós. Então, quando eu falei aqui, a gente vai falar sobre o futuro do Paraná, uma galera já mandou recado. Pedro, que bom receber você. Quero que você fale um pouquinho dessa organização, de como que tá o começo do trabalho, o que vocês estão sentindo, a expectativa, e se apresente também ao torcedor do Paraná. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Papo de Craque. Bom, boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos, principalmente a torcida paranista. Enfim, a gente está num processo longo aí que ainda vai demorar aí alguns meses para finalizar. Durante esse ano de 2025 completo aí a gente conduziu uma negociação não só com a associação, mas com todas as partes envolvidas no processo de recuperação judicial. É importante para o torcedor entender, a gente ainda está nesse processo, tá? A gente conseguiu um acordo prévio aí com os credores. E agora a gente aguarda a juíza validar esse acordo, né? Para ver se tem toda a segurança jurídica, se a gente atendeu ali todo o rito, para seguir o processo e a gente concluir a entrada da Next Play na sociedade da SAF, que já existe, tá? Já é Paraná SAF. E hoje, com as ações com a associação e depois uma sociedade entre a Next Play e a associação. Então, mas sabendo também que a gente está num período de urgência aí, de quase guerra aí para começar essa competição no dia 28 de fevereiro e tá com um elenco competitivo, enfim, com tudo pronto para voltar e retornar o mais rápido possível para a Série A. A gente está montando aí um período de transição, onde a gente está trabalhando em conjunto com a associação para já dar todas as condições para a gente ter êxito nessa competição. Então, a gente começou aí há 15 dias esse processo, com a chegada do Rodrigo Possebon, que está nos ajudando bastante aí nessa condução, a chegada do Tcheco e agora todo o desenho do elenco. Então, um resumo, vamos dizer assim, rápido desse ano é um pouco disso, e a gente acredita que em 6 meses aí a gente consiga concluir, mas também já antecipando e, enfim, a gente já começou algumas intervenções no Boqueirão, na Vila, que é a nossa casa, que é o nosso CT. Acho que a gente tem muita coisa para fazer ali, mas a gente acha que já vai ficar com um ambiente super legal aí para essa competição e já poder receber bem os jogadores no dia 19. Claro que com muita coisa para fazer ainda, mas já com condições aí para a gente ser competitivo e fazer uma bela competição. JJ, você estava lá ontem, né? Teve a apresentação do Tcheco. É verdade. Bom, primeiro, obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo aqui na TMC. Boa sorte, né? Agora nesse processo aí, nessa transição para a SAF do Paraná Clube. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foram esses momentos que antecederam, né, esse acerto, porque teve um momento ali que parecia realmente a coisa não ia fluir, teve um modificativo ali junto aos credores, aí deu um passo atrás e de repente continuou ali uma negociação junto ao presidente e as pessoas dentro do clube, e aí o martelo acabou sendo batido ali e a tendência, né, com a aprovação da juíza, e acredito que vocês estão muito confiantes, porque já até iniciaram, né, um projeto ali dentro do clube ainda sem essa confirmação. Como é que foi esse processo ali de quase desistência até, né, em algum momento, para daí ter essa reviravolta e vocês conseguirem essa aceitação e o acerto com o clube? Então, assim, como eram muitas partes envolvidas, parecia sempre que a gente estava naquele cobertor curto, assim, puxava para um lado, sobrava um pé para um lado. Então, assim, a gente iniciou as conversas com a associação com uma proposta onde a gente buscava um deságio um pouco mais agressivo, mas que atenderia a todos. Isso não foi aceito. A gente mudou o racional, tirando a Kennedy, num primeiro momento, a Kennedy ficando fora, ficando já separada para os concursais, e a gente focado só no Boqueirão e na SAF. Parecia que ia andar nesse sentido,
mas enfim, nos 45 segundos do tempo ali teve um recuo da parte dos credores, e aí a gente se viu numa necessidade de buscar um investidor também para Kennedy, onde a gente conseguiu convencer aí o banco, que é um grande parceiro, não só do nosso projeto da Nextplay, mas também se tornou um parceiro aí para fazer a aquisição da Kennedy. E são operações distintas, é importante falar. Então tem a UPI do futebol, que é relacionado ao Boqueirão e a SAF, e a UPI da Kennedy, especificamente ali para a negociação da compra da Kennedy. Quando a gente conseguiu garantir uma proposta vinculante para essa UPI da Kennedy, aí o negócio destravou e a gente conseguiu retomar aquilo que já parecia um pouco perdido, mas a gente nunca perdeu o interesse, a gente acredita muito na força do Paraná. A gente entende que o Paraná está só numa divisão errada. Enfim, a Grandeza, em um momento, ela se perdeu no caminho, ela continua inalterada. Então agora é só fazer esse processo aí, e a torcida vai ter que entender que é um processo longo, que a gente tem uma recuperação grande, principalmente da base ali, mas das divisões. Então a gente vai ter que percorrer esse caminho, que são muitos acessos, e a gente vai ter que viver isso junto aí, e em determinados momentos a gente vai errar, vão sofrer um pouco, mas com certeza a gente vai voltar para as divisões que o Paraná merece. Eu até ia falar sobre isso, porque assim, nesses últimos dias a gente conversa com alguns torcedores do Paraná e quando se fala de SAF no Brasil, né? Hoje se fala de SAF, parece a salvação da pátria para todos os clubes, né? Todo mundo acha, vai jorrar dinheiro, vai fazer um baita de um time para a divisão de acesso. A gente sabe que não é bem assim, não é da noite para o dia que as coisas acontecem, né? O que vocês estão projetando ano após ano? Já começando agora, né, com esse trabalho que há 15 dias iniciou, para um time para a divisão de acesso. Ontem até o Possebon falou, né? Tem um orçamento que está vindo, é um orçamento suficiente para montar um time competitivo, não é nada, né, absurdo. Mas qual que é a linha de projeção de vocês para um ano que vem, um salto de orçamento, e em quanto tempo vocês imaginam que o Paraná vai voltar a disputar competições nacionais, que acredito que é o que vai dar realmente um gás, né, uma vida financeira mais estável? Então, assim, quando eu falei das partes, uma das partes e a mais importante é a associação e é o clube, vamos dizer assim. No desenho da proposta, a gente já modelou um piso, que é um mínimo, tá, de orçamento por divisão. Então, esse mínimo ele já é uma construção em conjunto ali do que a gente imagina que é um orçamento competitivo para cada divisão no cenário nacional hoje. Então, a gente já está respaldado aí de pelo menos um mínimo, vai subindo as divisões e em acordo de acionista, a gente tem essa obrigatoriedade de se não conseguir a receita suficiente, o sócio tem que aportar e cobrir esse orçamento. Esse é o racional. Como é que a gente está imaginando, como é que está planejado os acessos? Enfim, a gente está com esse primeiro ciclo aí de curto prazo de jogar a segunda divisão, jogar a Copa Paraná e, se Deus quiser, já a primeira divisão em 2027. Esse ano de orçamento que o Rodrigo citou ontem é um orçamento que a gente imagina que a gente vai recuperar o calendário. Se a gente tiver êxito nesse ano aqui, a gente está falando de um ano mesmo. Hoje, agora o Paranaense da primeira divisão termina em final de fevereiro, março. Então, se 1 ano e 2 meses, coloca o Paraná de volta ao calendário em 2028. E não tem como a gente atropelar isso. Essa é a realidade. Então, esse é o primeiro ciclo. Quem sabe já com uma vaga numa Copa do Brasil, ou até numa Série D para o ano que vem, através da Taça FPF. Exatamente. Ainda tem essa possibilidade, Sul-Sudeste, enfim. Mas assim, vamos olhar aqui o nosso norte. Esse é o nosso norte. Depois a gente coloca na nossa modelagem fria ali de orçamento algumas derrapadas na Série D, mas assim, todo ano, desde a primeira competição de Série D, a gente vai entrar para buscar o acesso. Mas também trabalha com essa outra possibilidade. A gente planejou isso exatamente para poder ter o prejuízo operacional orçado nessas divisões e não ser o fim do mundo se alguma coisa acontecer de errado, porque senão é uma pressão muito grande em todos, mas tá planejado assim. Então, esse planejamento de 10 anos é até a gente recuperar a Série B, que eu brinco muito. Esse é o primeiro, vamos assim, já é um ciclo longo, 10 anos, vamos assim. Esse é o primeiro projeto da Nextplay. No segundo momento, é o projeto para transformar ele num clube de Série A de volta, que é aquela transição complexa de B, BA, depois virar um clube de AB, que todo mundo
que assim, só essa primeira subida ali é muito complexa, entendeu? Então a gente está falando aí de uma coisa já bastante de longo prazo, mas já tem isso na cabeça. Mas assim, a curto prazo é isso, é fazer esse ciclo, recuperar o calendário e a gente já iniciar agora no ponto zero a base. Então a gente já está trabalhando essa iniciação, já estamos buscando aí bons profissionais para já recuperar a base, porque daqui a 3, 4 anos a gente conseguir aí ser competitivo no sub-17, sub-20, começar a incomodar e começar a alimentar o profissional também dentro de casa. Eu acho interessante porque assim, Edgar, se a gente fizer uma projeção, vamos lá, o Paraná no ano que vem joga uma primeira divisão, classifica, vamos dizer que ele classifica para uma Série D só para 2028, tá? Aí sobe 2028, joga a Série C em 2029, subindo, né? Obviamente 2028, jogaria uma Série C em 2029, jogaria uma Série B em 2030. Isso no melhor dos cenários. Mas por que eu estou dizendo que eu acho interessante? Para não jogar uma falsa impressão para o torcedor, que assim, ó, vai ser tranquilo, vamos chegar lá. Esse projeto de 10 anos acho que já prepara um pouco o torcedor paranista para não trabalhar com a confiança de que em 2030 o time vai estar na Série B. Não, é isso, assim, a gente olha muito o projeto, porque o futebol, a gente pode bater uma semifinal, pode ter uma disputa de pênalti. Tem os imponderáveis, né? E isso vai acontecer. Se não acontecer, se for perfeito assim, beleza, é o melhor case, enfim, mas assim, o que a gente tem que trabalhar é o que a gente controla. O que a gente controla é montar todo o racional da base. O Paraná tem um diferencial muito grande, que é a iniciação desportiva no futsal. Ela está super viva. Se você for na Kennedy até hoje, tem futsal de 7 da manhã até as 10 da noite, nas 2 quadras. E, é super legal. Tu vai lá e, cara, cheio o tempo todo. Então, isso está vivo ainda. Então, a gente usar isso da melhor forma, recuperar essas divisões de base ali dentro do Boqueirão, dentro da cidade. Acho que é um diferencial contra os nossos rivais e voltar a competir nesse sentido. Isso vai dar solidez para o projeto, isso vai dar sustentabilidade, olhar o Boqueirão, olhar a Vila Capanema como centro de receita. Isso aos poucos vai dando vantagem comparativa para o clube e recuperando a força dele, a força financeira e esportiva. Não estou falando aqui da grandeza da torcida, que ela continua, como você falou, Edgar. A gente vê ainda, vai no parque, muita camisa do Paraná. Eu acho que eles só estão ali esperando esse momento mesmo de sentir de novo esse orgulho de botar a camisa. E assim, independente da divisão, a gente vai junto e a gente precisa muito do torcedor nesse caminho aí, mas ele entender que vão ter momentos difíceis, vão ter. E o futebol é um treinador, um diretor, enfim, a gente vai viver isso, é impossível não viver. Aqui, se eu falar que a gente vai com o Rodrigo, com o Tcheco, até daqui a 10 anos, tomara a Deus que isso aconteça e seja um baita case. Mas assim, o futebol é difícil nesse sentido, mas com certeza, se a gente proteger o projeto, se a gente conseguir dar a continuidade que a base merece, que os ativos merecem, a gente vai ter sucesso. Nico, já vou passar para você. Tem uma participação do Everton de Araucária, bem interessante, cara. A mobilização foi em 24, né? Da campanha. Até parabéns para vocês, Marquinhos do Marketing. Principalmente, cara, uma das campanhas mais bonitas, assim. Começou lá com a questão do hospital, do coração batendo. E o Everton, ele pega bem aquele momento. Ele fala, foi uma mobilização, só que sem um futuro. Assim, vai subir, mas ir pra frente. Ele falou que tá otimista agora, porque já tem um acerto, uma recuperação, uma SAF estabelecida, que você já tem uma certeza. Então ele falou, cara, eu fui em todos os jogos, tô resumindo o texto dele aqui, mas não tinha assim, tipo, uma expectativa. Olha, vai subir, mas e o próximo ano? Tanto que foi rebaixado, né? O Tcheco falou sobre isso ontem, né? Obrigado, Everton. O Tcheco falou sobre isso ontem, assim, o que faltava era essa continuidade, porque o clube não tinha essa força para dar continuidade. E agora, com a SAF, é um projeto para ter essa força de continuidade, né, Pedro? Assim, quando a gente olhava ali, você olhava um clube aqui falando muito da estruturação financeira mesmo, para o torcedor entender que, às vezes, a crítica na associação era muito forte, mas se chegou num momento que, cara, não tinha mágica para fazer mais, assim, o clube faturando 12 milhões com uma dívida de 230. Então, quando você olha essa realidade, ainda mais com uma taxa de juros no Brasil de 15%, é insustentável. Então, precisava-se um projeto para reorganizar a estrutura de capital e assim, esse desenho que está sendo feito aqui, o que é importante falar?
A associação está saindo dessa construção com a dívida endereçada, vamos dizer assim. Ele quita todos os credores com a Kennedy. Então, assim, é uma quitação mesmo. A associação não vai dever mais para ninguém. A dívida tributária, fiscal, a SAF assume. Então, também é mais uma quitação da associação. A associação volta a ter 10%. Vamos dizer assim, ela tem 10% de todo o patrimônio. Ela começa a pensar em recuperar o patrimônio dela e não ficar perdendo o patrimônio dela. E então ela pode começar a olhar os projetos de futsal, basquete, tá junto com a gente. A gente está tentando montar um racional um pouco diferente de relacionamento também, para depois não estressar como algumas SAFs e associações a gente vê que fica um conflito. Não, a gente está tentando fazer um negócio diferente também, porque somos sócios. Isso é importante falar também. A relação com o presidente Ailton é super boa. E é muito importante esses sentimentos de unidade e todos estarem pensando juntos aí na reconstrução. A gente não está nem usando muito essa palavra reconstrução, a gente quer usar a palavra, cara, vamos olhar agora para frente, vamos fazer uma data de corte. E afirmação. E vamos construir essa continuidade junto. Nico. Pedro, duas situações, assim, queria que de forma até mais objetiva você falasse assim do know-how, né, da empresa, da Next Play, desculpa, e passa muito pela tua figura também, assim, né, a tua trajetória e como que a empresa se consolida aí para chegar e aproveitar essa oportunidade. E a segunda situação é exatamente em cima disso, o quanto o Paraná Clube nessa situação é uma boa oportunidade de mercado, né, porque a gente vê o clube definhando, né, praticamente, mas se a gente pensar num nível mercadológico, talvez seja a oportunidade de um clube que está na baixa agora de, como você falou, se seguir todo esse caminho, tem torcida, tem patrimônio, enfim, tem história, enfim, o quanto olhando para o mercado, assim, ele é uma grande oportunidade. Então, Nico, na primeira pergunta, que é a Next Play? Quem é a Next Play? A Next Play foi uma junção de alguns investidores do mercado financeiro do Rio, tá? Que tem um know-how aí de 30, 40 anos de desenvolvimento de produto financeiro, que quando eu falo produto financeiro aqui são fundos de investimento, já foram donos de assets e gestoras, e eles me chamaram exatamente para montar uma sociedade complementar aqui com uma vivência que eu estou trazendo já de quase 10 anos em estruturação de clube, tá? Eu tive uma experiência num clube de formação, que a tese era só a formação, então era um processo de, vamos dizer assim, que a gente brincava muito, que era captar, engordar, e depois alocar esses meninos em clubes já de vitrine, vamos dizer assim, clubes de venda. Essa era a ideia. Depois eu tive uma primeira experiência com torcida no América de Natal, que está sendo, e é legal falar para o torcedor também, eu desenvolvi o projeto, o Marcelo do Real Madrid é um dos sócios, fui CEO lá 1 ano e o projeto continua, tá? A hype continua lá no projeto, segue, assim, aconteceram nos 2 últimos anos o imponderável do futebol, que a gente brinca, né? O América é tricampeão estadual, só que nas 2 divisões, nas 2 séries D, uma pegou o Retrô, teve o pênalti para passar e perdeu, aí foi eliminado pelo Retrô no playoff. E ano passado pegou o Santa Cruz no último playoff da Série D. Estava ganhando até os 40 do segundo tempo e sofreu um gol contra. Se tivesse subido, seria um ano que campeão estadual, com acesso, enfim. Mas já um projeto que já remodelou completamente o clube. Hoje é um CT, se vocês forem em Natal, o América está com um CT super legal, com formação de base. Ganhou na copinha agora de 5-0 do clube lá paulista. Então, assim, o clube está recuperando o que tinha perdido nesse sentido, e é questão de tempo. Uma hora vai sair da Série D e vai voltar ali, tá figurando ali entre os 40 clubes, que esse é o grande projeto. E então, assim, é essa sociedade, tá? A gente trouxe também um investidor institucional, que é um banco, que aí dá um respaldo financeiro ainda maior. Mas a sociedade, o grupo gestor é essa unidade, vamos dizer assim, pessoas que têm experiência com futebol, com pessoas que têm experiência exatamente com essa questão empresarial de reconstrução, de montar essa estrutura organizacional, buscar os melhores profissionais do mercado. Então a gente tentar unir isso para fazer o melhor projeto. Essa é a resposta. E assim, quando a gente olha a empresa, o CNPJ é um CNPJ novo dessa sociedade. Como é que fica distribuído dentro do clube não sei se dá para dizer os cargos,
Você é CEO da Nextplay, você vai ser o CEO da SAF Paraná? Como é que tá distribuído isso? Então, não. Tem um conselho também daí? Como é que Isso. Então, vamos lá. É importante falar isso. Hoje, nessa transição, o acionista ainda é a associação, tá? Então, os conselheiros da SAF são todos indicados pela associação e a gente está conduzindo aqui uma construção com eles de ter um CEO, tá? Em conjunto, vamos dizer assim, uma indicação. E o CEO vai ter autonomia, como tem o CEO, o Lucas na Tricorp, enfim, todas as SAFs têm um CEO que é um diretor estatutário, enfim, pago, remunerado para isso, e ele cuida do organograma para baixo. Isso ainda não está definido. A gente já está, não, vai ser esse desenho agora, tá? Então vai ter um CEO, não vai ser o Pedro é o CEO da Nextplay, então vai ter um CEO do Paraná SAF, tá? Então a gente está construindo isso e acredito que nos próximos dias a gente consiga já endereçar e vocês já vão saber quem vai ser o CEO. Depois, aí vai ser uma mudança dentro do conselho, a entrada na Nextplay, tem uma alteração no conselho, a gente vai ter 4, normalmente são feitos assim, são 5 conselheiros, aí a gente vai ter mais conselheiros, a associação sempre com um conselheiro ali para fazer toda a fiscalização e acompanhar todos os processos. E aí a gente termina e conclui o processo, mas basicamente é isso. Então, já respondendo a tua pergunta, vai ter um CEO no Paraná, e aí esse CEO vai montar todo o organograma para baixo, o Rodrigo já liderando a pasta do futebol, e a gente agora montando todo aí, vamos dizer assim, cada uma das gerências. Desde a base. Ou esse CEO do futebol, ele vai futebol profissional e também base, ou vai ser... Não, o Rodrigo cuida de tudo. É totalmente integrado. O departamento de futebol, o Rodrigo é responsável por todo, desde a base. E aí ele vai ter um gerente de base dando suporte. O CEO é o cara que vai cuidar mais vamos dizer assim, da pasta do financeiro, da contabilidade, da parte comercial, marketing, enfim. E o Rodrigo fica abaixo dele, mas tocando todo o futebol. Com autonomia. Com autonomia total. Ele tem um orçamento, ele cumpre esse orçamento. Dentro daquele orçamento. É isso. Só sobre a outra pergunta, né, que eu te fiz, quanto o Paraná é uma oportunidade de mercado, até pela situação em que se colocou e onde ele pode se recolocar, talvez, e até emendando em cima disso, né, como foi identificada essa oportunidade. Então, é legal falar disso também, Nicolas. Eu sempre achei o Paraná uma das melhores oportunidades de mercado nesse sentido. Assim, tinha uma complexidade, que é o que a gente falou ali, de conseguir fazer essa compra, que não era uma compra de sentar com a associação, negociar, e que já é complexo, vamos dizer assim. Você negociar com uma associação não é uma pessoa que você está negociando, então é um conselho como um todo, enfim, envolve muitas partes, mas o Paraná ainda tinha a parte da RJ, dos credores. Eu já tinha identificado, antes da ida para o América, eu já tinha conversado com o presidente Ailton, isso é legal falar, assim, a gente já tinha tido uma interação. Naquele momento, a minha estrutura ali, o grupo empresarial que estava sendo montado, não tinha capacidade financeira de aguentar o Paraná. De aguentar, pagar toda essa dívida fiscal, enfim. Então não tinha ali punch para pegar. Então quando a gente viu o tamanho vamos dizer assim, a gente não vestiu o sapato ali. Quando eu voltei agora e com essa nova construção, aí vesti o sapato, e a primeira coisa que e aqui eu te falando assim, a gente já veio direto no Paraná. Olhamos outras oportunidades, até quando tiveram essas oscilações ali de, não vai dar, a gente voltou a olhar, a gente acha que ainda tem grandes oportunidades de mercado, mas eu vejo o Paraná como uma das maiores, assim, porque você pega em baixa, vamos dizer assim, mas pega em baixa, assim, tem uma complexidade aí financeira de amortização, porque assim, você assume um cheque aí de 42 milhões corrigido de Selic, então não é uma brincadeira simples, vamos dizer assim. E você tem toda essa... Quando a gente olha assim, o Paraná é uma modelagem complexa também, porque a gente chama o duration do investimento é longo. Para chegar na Série B, no mínimo 2030. Máximo, então assim, se para a gente atingir o nosso objetivo, que é a Série B, vai demorar muito. Então, e no Brasil tem uma complexidade que, enfim, nosso dinheiro tem que corrigir mais que 15%. Se você botar para render no banco hoje, 15% vem na tua conta. Então tem que ser um projeto que a gente imagina uma rentabilidade acima de 20, 25, 30% ao ano, e não é qualquer projeto que fecha a conta nesse sentido. Então é esse o desenho, e eu sempre achei o Paraná uma das melhores oportunidades. Muita gente mandando recado aqui pra gente também. O Carlos, ele perguntou assim, ele falou, na verdade, vai ser devagar e com paciência. Acredito que o Paraná vai voltar ao seu lugar.
E aí, Juninho, nós falamos ontem, né? O Heraldo já tá perguntando do time, cara. Ele quer saber, e aí, as contratações? Como que vai ser o time? Pedro, a galera pensa assim, né? Vai jogar uma divisão de acesso, tem a SAF agora, vai montar um time que vai passar o carro pra cima dos outros, né? Mas, torcedores, calma. Né? Tem que ter esse pensamento também, tem que ter calma. Mas não vai fugir disso, né? Participações diversas perguntando, e o time? E os reforços? Quem que vai jogar? O treinador tá aí, né? Isso foi bastante conversado e até quem pode responder melhor sobre isso, né? O Rodrigo Possebon, que ontem a gente conversou, hoje a gente vai trazer inclusive mais alguns flashes dessa entrevista com ele, concedida ontem lá na sala de imprensa Caio Júnior. O próprio Tcheco falou sobre isso, mas de repente até pra gente explorar aqui o Pedro Weber, porque não é só botar dinheiro, né? Porque você montar um time para uma competição que vai durar 90 dias, acho que não chega nem a isso, não, 3 meses, é um período muito curto, no meio de um campeonato de primeira divisão que começou, então assim, né, vai botar dinheiro e vai trazer, não é tão simples assim esse desafio. Essa conversa com o Possebon é nesse sentido, o que você sentiu dele também, né, da expertise dele, e com certeza vai usar a do Tcheco, né, porque em 2024 ele teve um papel fundamental também em convencimento de jogadores para vir aqui. Como é que vocês estão assim confiando nesse trabalho de que realmente esse time, independente do que vai ser investido, vai ser um time competitivo? Assim, o que a gente acha? A gente acha que, assim, quando a gente olhou o desafio, vamos dizer assim, eu acho que todos os clubes que vão disputar a segunda divisão estão com o mesmo desafio esse ano, né? 28 de fevereiro, se a gente olhar, todos os estaduais ainda vão estar acontecendo, vamos dizer assim. Alguns times eliminados, mas os campeonatos ainda vão estar em andamento. Sim, mas assim, a pré-temporada começa agora dia 19 de janeiro, então o jogador que a gente está trazendo agora dia 19, até ficou essa confusão para a torcida, não, vai ser montado durante a competição. Assim, a gente acha que é necessário, vamos dizer assim, porque vão chegar jogadores num nível, de repente, um pouco acima, e já rodando numa primeira divisão, já com uma jogabilidade ali maior, e vai agregar no elenco o jogador que vai chegar um pouquinho depois, vamos dizer assim. Então vai ser uma montagem híbrida aqui, não tem muito jeito, mas a gente já começou desde que a chegada do Rodrigo, ele já está acelerando ali. A chegada do Tcheco foi muito estratégica nesse sentido, e a gente está assim, a gente está com um orçamento que a gente tem que ser protagonista, com certeza, na competição, isso aí sem dúvida. É um orçamento... Vamos falar em números, não? Acho que, assim, a gente cresceu aí 20% do que a gente jogou em 2024, para deixar com... Sim. Então, assim, não adianta muito ali subir mais que isso, porque se você imaginar, assim, qual jogador... Você vai arrancar um jogador que vai jogar uma Série B, Série C, que recebe 40, 50 mil de salário para ele jogar a segunda divisão, ele não vem, entendeu? Independente... Assim, só se for pensar a longo prazo, né? Só se for uma loucura, entendeu? E a loucura não faz sentido aqui na nossa construção. Então assim, a gente está olhando os atletas que tem a oportunidade de trazer já agora. A gente está monitorando os atletas que vamos dizer assim, que jogam em clubes que de repente vão ser esses primeiros eliminados. E estamos buscando outras oportunidades também. A gente está olhando tudo. Eu acho que a gente montou um time legal ali, o Rodrigo, o Tcheco, que somam aí valências interessantes de relacionamento com os clubes grandes. O Tcheco viveu a segunda divisão, conhece bastante esse nível de atleta, que ajuda muito agora nessa montagem. Então, assim, eu acho que a gente está com um orçamento competitivo, e eu acho que somado a todas essas forças aí, a gente vai conseguir fazer uma boa competição. Não, eu queria perguntar um pouco mais sobre a Vila Olímpica, né? Porque já está bem claro. Já tem aqui. Vai ser torcedor base, perguntando o que representa isso, qual vai foi ser a base ideia? de treinamentos ali do Paraná. Num primeiro momento até dividindo um pouco com a base, depois a base, né? Ontem o Rodrigo nos falou, deve ser realocado para outros setores. O que está sendo feito de melhora lá? Faz tempo que eu não piso lá dentro, cara. Faz tempo mesmo. Eu gosto daquele estádio, cara. Eu também gosto. É um lugar que eu adoro. Mas faz tempo que eu não piso lá. O que principalmente assim de mais emergencial está sendo feito para receber os treinos? Então, assim... O treino vai ser dentro do estádio ou tinha um campo lá atrás, né? Que depois virou areia? Vai ser dentro do estádio. É o único campo hoje lá, vamos dizer assim, ativo. Qual foi a nossa decisão aqui? E é legal falar assim, a gente, para ser justo aqui, o Carlos cedeu o Ninho da Gralha, tá? Sem nenhum custo pra gente nessa transição. Mas a gente decidiu que o quanto antes a gente se mudasse, vamos dizer assim, para nossa casa, a gente começaria a fazer as benfeitorias, a gente ia se ajustando
E aí lá daqui a 6 meses a gente já estaria num outro patamar dentro de casa, vamos dizer assim. Se a gente fizesse isso lá no meio do ano, o impacto de repente seria pior, a gente teria que regredir muito, porque o Ninho da Gralha está num nível muito mais alto. Então a gente tomou essa decisão já de encarar isso, somado... A gente tomou essa decisão na Next Play, o Rodrigo comprou o barulho, o Thiago comprou o barulho. E assim, para curtíssimo prazo, a gente está arrumando a academia, tá? Fazendo algumas pequenas reformas no refeitório e no campo. O campo não tinha irrigação e drenagem, então a gente está colocando. Então esse tripé aí que é o mais importante para a competição. Então, vestiário, academia, alimentação e campo. Vamos usar alguns dias ali na Vila Capanema para treinar, aquele treino sexta-feira antes do jogo, sempre para o jogador se habituar ao campo de jogo. E a gente vai assim. O problema, se fosse só isso, show de bola. Mas dia 20 de fevereiro começa o Sub-20 e o Sub-17 que tem rebaixamento esse ano. Então assim, se a gente falasse assim, esse ano não vamos jogar o Sub-17 para só começar no ano que vem, não dá. Não dá, porque imagina, aí vai ser rebaixado, aí mais uma remada. Então assim, a gente já tá correndo para arrumar de repente algum campo fora ali do Boqueirão só para fazer o treino e voltar. Dá pra todo mundo treinar ali, né? E aí a gente vai fazer algumas, assim, a gente imagina que vai montar uma estrutura de salas ali pro departamento profissional, vai dar uma também arrumada no departamento de base, mas a gente acha que em 6 meses ali já vai ficar bem legal ali o dia a dia. E depois do fechamento da operação, que a gente falou no início da entrevista, aí sim a gente vai começar a olhar o outro lado, que é onde tinha o outro campo que você falou, e tem uma piscina, e aí vai resgatar isso para o CT também. A ideia é fazer do outro lado toda a estrutura do profissional depois. Então, no lado do Ayrton ali, fica todo o departamento da base, vai ter um campo de grama sintética, vai ter o estádio do Ayrton, vai ter um campo de 7 atrás, como já foi um dia, assim, nada reinventando a roda aqui. E do outro lado, todo o departamento profissional, aí a gente vão ter 2 campos, no formato de L. Lá viraria o CT mesmo, centro de treinamentos. Tudo. Totalmente integrado, e a gente acha que é estratégico, está dentro da cidade, a gente capta melhor, a gente tem uma logística melhor para os atletas, é mais enxuto, mas a manutenção é mais baixa, então a gente pode ser mais competitivo também, e para poder competir com os rivais aí, voltar a incomodar um pouco mais para frente, vamos dizer assim. Jogos oficiais na Vila Olímpica descartado ou pode de repente acontecer? A gente está estudando, de repente, de fazer algum jogo vamos assim, durante a competição, um jogo ali para trazer a torcida de novo para a Vila Olímpica, mas aí tem algumas melhorias que tem que ser feitas, não tem um laudo hoje para receber um jogo da federação. Exatamente. Então a gente vai ver se vai dar tempo. Então aqui sendo bem sincero, se der tempo, a gente estuda botar um jogo para ter vamos dizer assim, trazer de novo o torcedor para dentro do Boqueirão. A Vila Capanema, ela já passou por boas melhorias aí nos últimos anos, né? Inclusive com o aporte do Carlos Werner e tal. Ela hoje, assim, tem totais condições de receber as partidas do Paraná. Tá bem legal ali a Vila, né? Vestiários, enfim, estrutura, né? Não só aquela mais visível, né, para o grande público, mas internamente a Vila tá com uma estrutura legal. Mas tem também projeto de melhoria ali. Como é que vocês pretendem trabalhar com a Vila Capanema? Então, aqui pegando o know-how que a gente falou ali dos sócios mais do mercado financeiro, a gente sempre olhou a Vila Capanema como um centro de receita, tá? Ele atende muito bem o Paraná nos jogos, mas a gente não pode se limitar a isso ali. Hoje já tem uma grande produtora lá fazendo show, já está rodando super bem essa operação. O que a gente quer é impulsionar isso. Então a gente tem algumas construções ali de ajustes, acho que tem que melhorar a qualidade para o torcedor, nada muito grandioso, vamos dizer assim, aquelas ideias de arena e grandes intervenções, mas a gente quer olhar ali sim para fazer alguns ajustes e preparar ali para se tornar um grande centro de receita, explorar mais os eventos, montar mais um calendário de longo prazo ali, porque hoje é limitado ali, a produtora só tem 1 ano, 2 anos e eventos grandes precisam um planejamento maior. Então a gente está olhando muito para isso e eu acho que já no fechamento ali a gente já vai conseguir falar e o que a gente está imaginando mais aberto e o que seria o projeto, mas a gente está pensando muito nisso sim. Muito importante, né, cara, a gente receber o Pedro, o Alexandre, o Marquinhos aqui com a gente para poder esclarecer algumas coisas também. É bom que a gente fale do Paraná, vem a divisão de acesso, Paraná vai voltar com toda certeza.
Eu vejo muita gente agradecendo você, Pedro. O Arnaldo, que está sempre com a gente aqui, paranista, participou ontem. Ele falou: vou me associar, porque o Pedro deu uma luz para a parada. A empresa que chegou, parece que. E eu sinto isso não só do Arnaldo, de vários torcedores, falando: cara, tô com uma expectativa. Assim como no ano da mobilização, que aconteceu, que voltou, mais uma vez estarei junto. Isso é muito bacana. Eu ia falar, deixa um recado pra galera, mas nem precisa. A gente agradece, né, a tua presença, do Alexandre, do Marcos Benedetti, que é meu irmão de vida. Trabalhei com esse cara aqui, era repórter, um monstro também. E parabéns pelo teu trabalho, assessor do Paraná. Foi muito massa poder dividir o microfone com você e continuar essa amizade também. E Pedro, obrigado, cara, pela tua presença aqui no Papo de Craque. Que seja um ciclo e que, vamos combinar, na 2029 para 30, um pouquinho adiante, a gente possa falar assim: teremos os 3 na Série A, né? O Paraná, lembra, Pedro? Lá do Papo de Craque de 2026, tomara que tudo isso aconteça. Obrigado. Pedro Weber com a gente aqui no Papo de Craque. Valeu, foi muito massa o papo com você. Eu que agradecer à Rádio TMC o espaço para falar um pouco do projeto. Eu queria agradecer muito à torcida também. A gente vai precisar muito de vocês nesse período, não só agora no campeonato, mas nesse percurso como um todo. E agradecer muito também a todos que nos receberam na associação, é importante falar isso. Grandes profissionais que ali estavam, e assim, essa unidade vai ser muito importante para os próximos meses e os próximos anos. Pedro Weber, CEO da Next Play, que vai seguir no comando. A SAF do Paraná chegou e promete demais. Vai voltar esse ano para a primeira divisão e a gente vai conversar